No inverno de 1954, numa noite silenciosa em Princeton, aconteceu uma conversa que jamais deveria ter sido revelada. Uma conversa entre Albert Einstein, o homem que desvendou os segredos do espaço-tempo, e um jovem filósofo sobre a pergunta mais antiga da humanidade: o que acontece quando morremos? E a resposta que surgiu naquela noite desafia tudo o que nos ensinaram sobre a existência, sobre a consciência, sobre quem realmente somos. E o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você vê a morte, o medo e o próprio sentido da sua vida. Porque 93% das pessoas passam a vida inteira evitando essa conversa, fingindo que a morte não existe, até que ela bate à porta. Mas os 7% que encaram isso de frente, esses descobrem algo surpreendente. A morte não é o fim que nos fizeram acreditar. Esta não é uma história sobre religião, nem sobre ciência no sentido convencional. É sobre o território onde ambas se encontram e se calam. Sobre o que os maiores pensadores intuem, mas raramente expressam em público. Sobre verdades que atravessam gerações não porque alguém as provou em laboratório, mas porque ressoam profundamente naqueles que param para escutar. E nos próximos minutos, vou revelar 3 verdades fundamentais sobre o que realmente acontece quando você morre. 3 descobertas que podem transformar completamente sua relação com a existência. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender por que essa conversa foi mantida em segredo por tanto tempo. Era 23 de fevereiro. A neve cobria suavemente as ruas de Princeton, amortecendo todos os sons da noite. Dentro de uma modesta casa de tijolos vermelhos, a lareira crepitava baixo enquanto 2 homens se sentavam frente a frente em poltronas gastas pelo tempo. Albert Einstein tinha 75 anos. Seu cabelo branco desgrenhado era já uma marca reconhecível em qualquer lugar do mundo. O homem que revolucionou a física com a teoria da relatividade estava agora nos seus últimos meses de vida. Mas naquela noite seus olhos carregavam algo diferente. Não era o brilho do cientista que resolve equações impossíveis. Era a serenidade de alguém que sabe que o tempo está chegando ao fim e decidiu falar sobre o que realmente importa. Einstein havia feito um pacto de silêncio consigo mesmo durante décadas. Nunca falaria publicamente sobre suas investigações mais controversas. Nunca revelaria o que descobriu ao estudar centenas de casos que a ciência oficial considerava tabu. Mas naquela noite de fevereiro, algo mudou. Ele estava prestes a quebrar esse silêncio. Do outro lado, o jovem filósofo segurava uma caneta com mãos trêmulas. Ele não tinha gravador, apenas papel e uma tensão que beirava o sagrado. Não estava ali para uma entrevista formal. Estava ali porque havia feito a pergunta certa, no momento certo, para o homem certo. Se você está sentindo isso agora, se essa configuração toda está te puxando para dentro da história, deixa o like e se inscreve no canal porque o que vem a seguir vai muito mais fundo do que você imagina. Einstein serviu chá para ambos. O vapor subia em espirais lentas, desenhando formas temporárias no ar frio. Ele olhou fixamente para o jovem e disse com voz calma, mas firme: você me perguntou se acredito que existe algo depois da morte. E vou te responder. Mas antes preciso que você entenda uma coisa. A pergunta já está errada desde o início. O filósofo franziu a testa, intrigado. E aqui está algo que 9 em cada 10 pessoas nunca param para questionar. A própria forma como fazemos a pergunta revela uma suposição falsa sobre a natureza do tempo e da consciência. Einstein continuou. Quando você pergunta se existe algo depois da morte, você está assumindo que o tempo funciona de uma forma linear. Nascimento, vida, morte, começo, meio, fim. Como se a existência fosse uma linha reta que simplesmente termina. Mas o tempo não é isso. O tempo é uma ilusão útil que criamos para dar sentido à experiência humana. Ele se levantou lentamente, caminhou até a janela e observou a neve caindo sob a luz fraca do poste da rua. Durante décadas dediquei minha vida a compreender o espaço e o tempo. Descobri que eles não são absolutos. Eles se curvam, se esticam, se dobram dependendo de onde você está e de como você observa. Se o tempo pode se dilatar e contrair, se ele é relativo ao observador, então o que isso diz sobre a morte? O jovem escrevia rapidamente, tentando capturar cada palavra. Que a morte também é relativa? Einstein voltou para sua poltrona e sorriu de leve. Que a morte é uma transição de estado, não um fim. É como quando a água vira vapor. A forma muda,
mas a essência permanece. E aqui está a primeira verdade fundamental que vou revelar hoje. Guarde essa frase porque ela vai fazer muito mais sentido quando eu fechar o círculo no final. A consciência não nasce com o corpo e não morre com ele. Ela apenas assume diferentes configurações. Mas espera, para tudo agora. Você percebeu o que acabei de dizer? Não falei em alma no sentido religioso. Falei em consciência. E há uma diferença enorme entre esses dois conceitos. A alma foi sequestrada por dogmas, envolta em superstições, transformada em moeda de troca para controlar massas através do medo. Mas a consciência, essa é outra história. A consciência é o campo observador que testemunha toda experiência. É aquilo em você que está presente antes de qualquer pensamento, antes de qualquer emoção. É o silêncio que existe entre suas palavras, entre suas respirações. Talvez você esteja pensando agora, mas isso não é comprovado cientificamente, certo? E aqui está o que poucos percebem. A ciência materialista não consegue provar a consciência porque ela está tentando usar a consciência para provar a consciência. É como tentar ver seus próprios olhos sem espelho. A ferramenta e o objeto de estudo são a mesma coisa. O jovem parou de escrever por um instante. Fechou os olhos tentando sentir o que Einstein descrevia. E por 3 segundos, houve apenas silêncio na sala. O crepitar da lareira, a respiração de ambos e algo mais. Uma presença que não tinha forma, mas estava inegavelmente ali. Quando abriu os olhos, Einstein o observava com atenção. Sentiu. Aquilo que observou o silêncio não estava no silêncio. Estava testemunhando o silêncio. Essa testemunha, esse observador silencioso, é a consciência. E ela não precisa do corpo para existir. Essa é a primeira verdade que quero que você leve daqui hoje. E agora vem a parte mais importante de tudo que vamos falar, porque o que vou revelar agora explica por que essa conversa foi mantida em segredo por tanto tempo. O filósofo hesitou antes de perguntar, mas como o senhor pode ter tanta certeza disso? Einstein respirou fundo. Não é certeza no sentido científico convencional, mas tenho algo que poucos sabem. Durante décadas, investiguei casos que nunca mencionei publicamente, documentos que guardei em segredo, testemunhos que validei pessoalmente. E ao longo desses anos, estudando centenas de casos documentados de experiências de quase morte, descobri padrões consistentes que aparecem em todas as culturas, em todas as épocas, em pessoas que nunca tiveram contato umas com as outras. Deixa eu te contar algo que nunca contei publicamente. Em 1942, passei por uma experiência que mudou completamente minha relação com a morte. Eu estava doente, com febre alta, que durou 4 dias. No 3º dia, algo aconteceu. Ele fez uma pausa longa. O jovem esperou em silêncio absoluto. Eu saí do meu corpo, não de forma dramática como descrevem em filmes. Foi sutil, natural. De repente eu estava observando meu corpo deitado na cama do hospital. Via as enfermeiras entrando e saindo. Via minha esposa sentada na cadeira ao lado, com a cabeça baixa, rezando. Eu conseguia ouvir os pensamentos dela, sentir o desespero que ela tentava esconder. E eu estava perfeitamente consciente. Mais consciente do que jamais havia estado em toda a minha vida. Não havia dor, não havia medo, só uma clareza incrível. Percebi que podia me mover sem mover, pensar sem esforço, existir sem o peso do corpo. E naquele momento entendi. O corpo é um veículo temporário. A consciência que o habita é muito mais vasta, muito mais antiga, muito mais livre do que qualquer matéria. E aqui está o que me marcou mais profundamente. Quando voltei para o corpo, quando a febre cedeu e acordei naquela cama, eu lembrava de detalhes da conversa entre os médicos que aconteceu no corredor enquanto eu estava inconsciente. Detalhes que não havia como eu saber. Confrontei os médicos depois e eles confirmaram palavra por palavra. Aquilo me assustou tanto quanto minhas próprias descobertas sobre o universo. E foi a partir dali que comecei minha investigação silenciosa. Coletei relatos, entrevistei pessoas, documentei casos, tudo em segredo, porque sabia que o mundo científico não estava pronto para aceitar isso. O jovem filósofo escrevia com lágrimas silenciosas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de reconhecimento, como se algo profundo dentro dele soubesse que aquilo era verdade. E sabe quantas pessoas relatam experiências similares? Com base em pesquisas sérias feitas ao longo de décadas. Estima-se que entre 10 a 20% das pessoas que passam por parada cardíaca e são reanimadas trazem memórias de consciência fora do corpo. Isso representa milhares de casos documentados, estudados, investigados
e os padrões são assustadoramente consistentes. Mas aqui está o que poucos entendem. Não basta saber que a consciência continua. É preciso compreender para onde ela vai, como ela se transforma, o que determina sua jornada, porque não é automático, não é igual para todos. E isso me leva à segunda verdade fundamental. Espera, volte 15 segundos e escute de novo o que eu acabei de dizer sobre não é igual para todos, porque tem uma camada aqui que você provavelmente perdeu. A morte não é democrática. Cada consciência experimenta uma realidade proporcional à sua vibração durante a vida. O que o Senhor quer dizer com vibração? E aqui está a segunda camada que muda tudo. Tudo no universo é energia em diferentes frequências. Desde as partículas subatômicas até as galáxias, tudo vibra. Isso não é metafísica abstrata, é física quântica. E a consciência também vibra. O que você pensa, o que você sente como Voca vive, tudo isso gera uma frequência específica. Amor, compaixão, gratidão, essas são frequências altas. Medo, ódio, ganância, essas são frequências baixas. E quando pesquisadores sérios dedicaram carreiras inteiras ao estudo de estados expandidos de consciência, eles descobriram algo fascinante. A qualidade da experiência consciente muda dramaticamente dependendo da frequência em que você opera. Anota isso agora ou pausa o vídeo. Quando o corpo morre, a consciência não vai para um lugar físico. Ela ressoa na frequência que cultivou durante a vida. Deixa essa frase penetrar completamente. Porque essa frase sozinha, se você permitir que ela entre de verdade no teu sistema, pode transformar toda a forma como você vive daqui para frente. É como quando você sintoniza uma rádio. Se você está na frequência 89.5, vai captar a estação que transmite nessa frequência. Você não vai ouvir a estação 93.7. Não porque ela não existe, mas porque você não está sintonizado nela. Essa é a segunda verdade. O jovem inclinou-se para a frente, completamente absorvido. Então o inferno e o céu não são lugares, são estados de consciência? Exatamente. E mais do que isso, são autoimpostos. Ninguém te julga quando você morre. Você se vê claramente pela primeira vez. Sem máscaras, sem mentiras. E essa clareza pode ser libertadora ou pode ser aterrorizante, dependendo de como você viveu. Se isso está parecendo abstrato demais agora, é exatamente o que deveria estar sentindo neste ponto. É normal que conceitos assim desafiem tudo o que você acredita. Mas continue comigo porque nos próximos minutos isso vai se tornar cristalino. Uma consciência que viveu em negação, que machucou deliberadamente, que escolheu a crueldade, ela não acende facilmente. Fica presa nas camadas mais densas da realidade. Repete padrões, revive escolhas, sofre, não porque Deus a castiga, mas porque ela mesma se recusa a soltar. Estudos com milhares de relatos de experiências de queis-morte mostram que pessoas que viveram em padrões destrutivos descrevem estados de confusão, escuridão e isolamento após a morte clínica. Já uma consciência que viveu buscando verdade, praticando o compassivo, cultivando o amor genuíno, essa se eleva naturalmente, não porque é especial, mas porque vibra numa frequência que ressoa com as camadas mais sutis da existência. Nesses casos, os relatos falam de luz, clareza, conexão profunda, paz indescritível. A lareira crepitava mais forte por um instante, como se a conversa tivesse despertado algo invisível na sala. Einstein levantou-se novamente e colocou mais uma lenha no fogo. Sabe qual é o maior erro que as religiões cometeram? Transformaram isso numa questão de recompensa e punição. Mas não é sobre isso. É sobre ressonância. É sobre como uma gota d'água retorna ao oceano. Imagine que você é uma gota no oceano. Enquanto está separada, tem identidade própria, tem forma, tem direção. Mas quando cai de volta no oceano, o que acontece? Ela se mistura, disse o jovem. Sim, mas não desaparece. A água daquela gota continua existindo, só não está mais isolada. E aqui está o mistério profundo. Quando a consciência individual retorna ao campo universal de consciência, ela mantém de alguma forma a essência de sua experiência, mas sem o senso de separação. É como uma onda que retorna ao mar. A onda deixa de existir como onda, mas a memória de seu movimento permanece registrada no oceano. Você pode estar se perguntando agora, e quem garante que não é só wishful thinking, pensamento positivo para lidar com o medo da morte? E aqui está o que poucos percebem. Se fosse apenas wishful thinking, os relatos variariam completamente de cultura para cultura do pouca para,
pouca mais não variam. Os padrões são consistentes demais para serem coincidência. Isso quer dizer que nossas memórias, nossas experiências, nada disso se perde, nada se perde. Tudo fica registrado no que alguns chamam de campo acástico, outros de inconsciente coletivo, outros de matriz quântica. O nome não importa. O que importa é compreender que existe uma memória universal, onde cada pensamento, cada emoção, cada ação fica gravada. E você pode acessar isso. Já acessou, na verdade, mas não de forma consciente. Quando você tem uma intuição profunda sobre algo que nunca estudou, quando reconhece alguém que acabou de conhecer como se fosse velho amigo, quando tem um sonho que mais tarde se revela profético, você está acessando esse campo. Anota isso agora ou pausa mentalmente para absorver. A consciência não é local. Ela não está presa ao seu crânio. Ela permeia tudo e você é apenas um ponto de acesso temporário a algo infinitamente maior. Deixa essa ideia penetrar completamente. Porque se você realmente absorver isso, tudo muda. Sua relação com a morte muda. Seu medo desaparece. Sua urgência em viver plenamente cresce. Porque você percebe que cada momento é simultaneamente único e eterno. O jovem fechou os olhos novamente, sentindo o peso e a leveza daquelas palavras ao mesmo tempo. Se você não captou totalmente o que eu expliquei há alguns minutos sobre vibração e frequência, volta lá agora. Relembra, porque tudo que vem a seguir se constrói sobre esse fundamento. Quando abriu os olhos, Einstein estava observando a neve pela janela. Sua silhueta contra a luz fraca parecia quase etérea. Existe algo mais que preciso te dizer, e talvez seja a parte mais difícil de aceitar. A reencarnação não é mito nem crença, é um processo natural, mas não é obrigatório, é uma escolha. E isso me leva à terceira verdade fundamental que prometi revelar. O filósofo arregalou os olhos. Escolha? Sim. Quando a consciência se liberta do corpo, há um período de integração, de compreensão, de revisão de vida. Alguns chamam isso de bardo, outros de purgatório, mas não é nem punição nem espera, é processamento. Nesse estado, a consciência vê claramente o que aprendeu e o que ainda precisa aprender. E aí vem a escolha. Ela pode retornar para uma nova encarnação, pode permanecer em estados intermediários, auxiliando outras consciências, ou pode ascender completamente se já completou seu ciclo de aprendizado. E chegamos agora na virada final, que conecta tudo o que conversamos até aqui. Porque a pergunta que todos fazem é: por que alguém escolheria voltar? Porque há lições que só podem ser aprendidas na matéria. Há experiências que requerem corpo, emoções, limitações. O amor verdadeiro, por exemplo, só pode ser plenamente compreendido quando você está vulnerável, quando pode perder, quando sente no peito a dor da separação, e mesmo assim, escolhe amar. A compaixão real só surge quando você sofre, e mesmo sofrendo, consegue sentir pelo sofrimento do outro. Essas são alquimias da alma que exigem carne, sangue, lágrimas reais. Einstein voltou para a poltrona. Seu rosto agora mostrava um cansaço profundo, mas seus olhos ainda brilhavam. Já estudei centenas de casos documentados de crianças que lembram vidas passadas com detalhes impossíveis. Crianças que nunca saíram de suas vilas, mas descrevem com perfeição lugares a milhares de quilômetros, que falam línguas que nunca aprenderam, que reconhecem pessoas que nunca viram nesta vida. Investiguei esses casos com todo o ceticismo científico que possuo. Procurei explicações alternativas, fraude, coincidência, memória implantada. Mas alguns casos simplesmente não podem ser refutados. A única explicação lógica é que a consciência carrega memórias através das vidas. E aqui está algo que vai te surpreender. Quanto mais uma consciência evolui, menos ela precisa reencarnar, porque já aprendeu as lições fundamentais. Já transcende os padrões básicos de sobrevivência, ego, acumulação, já a despertou para a unidade. Mas quando uma consciência altamente evoluída escolhe retornar, não é por necessidade própria, é por compaixão. São os grandes mestres, os verdadeiros professores espirituais que vieram não para aprender, mas para lembrar os outros de quem eles realmente são. Como reconhecer essas almas pela ausência de ego, pela presença de amor incondicional, pela capacidade de ver unidade onde outros veem separação. Elas não precisam provar nada, não buscam seguidores, não acumulam poder, vivem em serviço silencioso, iluminando sem alarde. O jovem parou de escrever e apenas olhou para Einstein.
Havia uma pergunta queimando dentro dele, mas ele tinha medo de fazê-la. Einstein sorriu como se lesse seus pensamentos. Você quer saber se eu acredito que essa é minha última vida? O jovem apenas assentiu. Não sei ao certo, mas sinto que sim. Sinto que o que vim fazer aqui está completo. Dediquei esta vida a desvendar os mistérios do universo físico. Agora, nos meus últimos meses, o que me interessa é o mistério da consciência. E talvez essa seja a verdadeira física, a física da alma. Se eu voltar, será porque ainda há algo a ser compreendido. Mas se não voltar, estarei em paz, porque a verdadeira liberdade não é parar de existir, é parar de precisar existir de forma separada. Essa é a terceira verdade que quero que você leve daqui. A sala ficou em silêncio por quase um minuto inteiro. Apenas o fogo, a respiração e aquela presença invisível que agora parecia preencher todo o espaço. Então Einstein quebrou o silêncio. Mas há algo mais que o mundo precisa entender e que raramente é dito. A morte não é o único inimigo. A inconsciência é. Explique melhor isso. Você pode viver 80 anos e morrer sem nunca ter realmente vivido. Pode passar décadas no piloto automático, repetindo padrões, obedecendo condicionamentos, sem nunca questionar quem você realmente é. Essa é a verdadeira morte. Morrer sem ter despertado. A morte física não é tragédia. Tragédia é viver inconsciente. É desperdiçar essa oportunidade incrível que é estar encarnado. Ter um corpo que sente, uma mente que pensa, um coração que pode amar. O maior presente não é viver para sempre. É estar completamente presente enquanto você está vivo. Porque quando você vive assim, com atenção plena, com consciência desperta, cada momento se torna eterno. Você já está experimentando a imortalidade. O jovem sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Einstein continuou. As pessoas têm medo da morte, mas o verdadeiro medo é de não ter vivido. É por isso que nos momentos finais, o que atormenta as pessoas não são os erros que cometeram, são as chances que não tomaram, as palavras que não disseram, o amor que não expressaram, as verdades que não tiveram coragem de viver. Então, se eu pudesse te dar um único conselho, seria este: viva como se cada dia fosse simultaneamente o primeiro e o último, com a curiosidade de quem está descobrindo o mundo e com a urgência de quem sabe que o tempo é precioso. Ame sem reservas, perda ripido. Fale sua verdade. Escolha sempre a compaixão em vez do julgamento. Porque quando chegar a sua hora de soltar este corpo, você não vai se perguntar quanto dinheiro acumulou ou quantos títulos conquistou. Vai se perguntar quanto amor circulou através de você. Anota isso agora. O amor é a única coisa que atravessa a morte. Porque o amor não é emoção. É a própria essência da consciência. É a cola que mantém o universo unido. É o que você realmente é quando todas as camadas falsas são removidas. Deixe essa frase penetrar, porque essa frase sozinha pode transformar o restante da sua vida. O fogo na lareira estava quase apagando. Einstein não fez menção de alimentá-lo novamente. A sala começava a esfriar, mas nenhum dos dois parecia notar. Você me perguntou no início se acredito que existe algo depois da morte. Agora já pode compreender minha resposta. Não acredito. Sei. Não porque li em livros sagrados ou porque algum guru me disse. Sei porque experienciei. Porque a lógica da própria física aponta para isso. Porque cada fibra do meu ser reconhece essa verdade. A consciência não nasce, não morre. Ela apenas é eterna, infinita, indivisível. E você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência que está temporariamente experimentando um corpo. Quando o corpo cessa, a consciência permanece. Mas como ela permanece em que o estado, em que frequência, isso depende inteiramente de como você viveu, do que você cultivou, da vibração que você sustentou. Relembre aquela frase que pedi para você guardar lá no início, no minuto 6, sobre a morte não ser democrática. Agora, você entende por quê. Cada um cria sua própria experiência, peias morte, através das escolhas que faz enquanto está vivo. Volta lá. Escuta de novo. Agora que você tem todo o contexto, ela vai ecoar de forma completamente diferente, quase perturbadora de tão clara. Se você vive no medo, na raiva, na separação, sua consciência após a morte permanecerá nesses estados, até que processe e libere essas frequências. Pode levar o que percebemos como muito tempo, embora o tempo não exista lá da mesma forma. Mas se você vive no amor, na verdade, na unidade, sua transição será suave, natural, como adormecer e acordar em casa. Você simplesmente retorna à fonte com plena consciência,
carregando toda a sabedoria que acumulou. E aqui está o mistério final. Quando você atinge esse estado de consciência plena, você percebe algo surpreendente. Você nunca esteve separado. A jornada inteira, todas as vidas, todos os sofrimentos, todas as alegrias, tudo foi a consciência universal experimentando a si mesma através de infinitos pontos de vista. Você não é apenas uma gota retornando ao oceano. Você sempre foi o oceano inteiro, apenas fingindo ser uma gota para poder experimentar a jornada de retorno. O jovem filósofo largou a caneta. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de algo maior, de reconhecimento profundo, como se cada célula do seu corpo estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas havia esquecido. Se você está sentindo um misto de esperança e ceticismo agora, perfeito. Significa que está processando de verdade. Milhares relatam essa mesma sensação quando se deparam com essas verdades pela primeira vez. Einstein se levantou pela última vez naquela noite. Caminhou até a janela onde a neve agora caía mais forte. Os flocos dançavam sob a luz amarelada do poste, cada um único, cada um efêmero, cada um parte do mesmo fenômeno. Veja a neve, disse ele suavemente. Milhões de flocos, cada um diferente, cada um com sua geometria única, mas todos feitos da mesma água, todos caindo do mesmo céu, todos destinados a se derreter e retornar ao ciclo. Nós somos como esses flocos, infinitamente únicos, temporariamente separados, mas eternamente parte do mesmo todo. E quando derretemos, quando soltamos a forma individual, não deixamos de existir. Apenas mudamos de estado. Ele se virou e olhou diretamente nos olhos do jovem. O que você vai fazer com o que ouviu aqui hoje? O filósofo pensou por um longo momento. Vou viver diferente. Vou parar de adiar o que realmente importa. Vou escolher o amor mesmo quando for difícil. Vou perdoar, começando por mim mesmo. Vou viver como se cada momento fosse sagrado, porque agora entendo o que é. Einstein assentiu lentamente. Então, esta conversa valeu a pena, porque o conhecimento que não transforma é apenas informação, mas a compreensão que muda como você vive, essa é a sabedoria. Não compartilhe esta conversa com todo mundo. Muitos não estão prontos. Suas mentes vão resistir, suas crenças vão se defender. Mas para aqueles que estão prontos, que estão fazendo as perguntas certas, essas palavras vão ressoar como verdade. E quando você encontrar essas pessoas, não tente convencê-las. Apenas compartilhe o que ressoou em você. Plante sementes. Algumas vão germinar hoje, outras daqui a 10 anos, outras talvez só na próxima vida. O tempo da consciência não é linear. A madrugada começava a se insinuar no horizonte. Uma luz pálida e fria começava a competir com a escuridão. Einstein caminhou até a porta, sinalizando que a conversa havia chegado ao fim. Antes que você vá, quero que leve isso. Ele entregou ao jovem um pequeno livro de capa de couro gasto. Dentro havia anotações manuscritas, equações misturadas com reflexões filosóficas, desenhos de geometrias sagradas, ao lado de fórmulas de física quântica. Essas são reflexões que nunca publiquei, porque a academia não está pronta, mas voca esta. Use-as sabiamente. Deixe que guiem não apenas seu intelecto, mas seu coração. Os dois se abraçaram. Não foi um abraço formal de despedida educada. Foi o abraço de duas almas que se reconheceram além do tempo, além da forma. Quando o jovem atravessou a porta e pisou na neve fresca, sentiu como se estivesse entrando em um mundo novo. As ruas eram as mesmas, as casas eram as mesmas, mas algo fundamental havia mudado. Não no mundo, nele. Ele caminhou devagar pelas ruas vazias de Princeton, enquanto o sol começava a nascer. Seus passos deixavam marcas na neve virgem, e ele pensou que assim era a vida. Deixamos marcas temporárias em uma superfície que logo será coberta por novas neves, novas histórias e novos caminhantes. Mas as marcas que realmente importam, essas não ficam na neve, ficam na consciência. E essas sim, são eternas. Se esta conversa tocou algo profundo em você, se essas 3 verdades fundamentais ressoaram no seu interior, escreva despertar nos comentários. E quando você escrever essa palavra, observe o que acontece dentro de você. Sente algo mudando. Porque quando você nomeia o despertar, você permite que ele se ancore na sua consciência. Você não está apenas comentando, você está declarando que está pronto para ver além do véu. Meses depois, ele soube que Einstein havia partido. E quando recebeu a notícia, não sentiu tristeza, sentiu gratidão, porque sabia que aquele homem não havia morrido.
apenas mudado de frequência, apenas retornando à fonte, ou talvez escolhido ficar próximo para continuar guiando aqueles que fazem as perguntas certas. E sempre que o jovem, agora já não tão jovem, se sentia perdido ou com medo, ele fechava os olhos e lembrava. Lembrava da neve caindo, do fogo crepitando, daquela voz serena dizendo: a consciência não morre, ela apenas transforma. E o amor é o que atravessa todas as transformações. Anos se passaram. Décadas se passaram. O jovem filósofo se tornou professor. Teve alunos. Escreveu livros. Viveu uma vida dedicada a explorar os mistérios da existência. Mas ele nunca publicou aquela conversa. Guardou-a como um tesouro sagrado, compartilhando apenas com aqueles poucos que demonstravam estar verdadeiramente prontos. Até que um dia, já velho, sentado em sua própria poltrona, diante de sua própria lareira, ele recebeu a visita de uma jovem estudante de filosofia. Ela tinha aquele brilho nos olhos, aquela fome por verdade que não se satisfaz com respostas superficiais. E ela fez a pergunta: professor, o senhor acredita que existe algo depois da morte? O velho professor sorriu. Foi o mesmo sorriso que Einstein havia dado a ele décadas atrás. E então ele disse: vamos conversar. Mas antes, preciso te dizer, a pergunta já está errada desde o início. E assim, o conhecimento se perpetua. Não através de livros nem de instituições, mas através de conversas profundas entre almas que reconhecem a verdade quando a escutam. Conversas que acontecem quando a pessoa certa faz a pergunta certa para a pessoa certa no momento certo. Porque no final, nada sei per. Toda a sabedoria fica registrada no campo universal da consciência. E quando você está pronto, ela encontra você. Não porque você a buscou, mas porque você se tornou o tipo de pessoa capaz de recebê-la. A morte não é o fim da jornada, é apenas a virada de uma página. E o livro é infinito, com capítulos escritos em tinta invisível que só se revelam quando você está pronto para lê-los. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você. Você faz parte dos 3% raros que têm paciência para uma jornada tão longa, para reflexões tão profundas. Não porque você é especial, mas porque você está desperto o suficiente para buscar respostas além das superfícies convenientes que 97% das pessoas aceitam sem questionar. Se algo nesta conversa ressoou profundamente em você, não deixe essa ressonância morrer. Deixe que ela te transforme. Deixe que ela mude como você vive, como você ama, como você enfrenta seus medos. E se você conhece alguém que está lutando com o medo da morte, que está passando por perda, que está questionando o sentido de tudo, compartilhe esta reflexão com essa pessoa. Não como verdade absoluta, mas como possibilidade. Como semente, você pode estar sendo o instrumento para levar a mensagem certa no momento certo para alguém que realmente precisa. Se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui não fazemos conteúdo para entretenimento passivo. Fazemos conteúdo para quem está realmente buscando, para quem quer ir fundo, para quem não tem medo de questionar tudo. E aqui vai algo crucial que pode multiplicar exponencialmente o impacto disso na tua vida. Salve este vídeo agora e marque no seu calendário para voltar daqui exatamente 7 dias. Você vai perceber camadas inteiras de significado, insights e conexões que passam completamente despercebidas na primeira vez. É assim que funcionam as verdades profundas sobre a consciência e a morte. Elas se desdobram em camadas sucessivas conforme você está pronto para recebê-las. E se você quer continuar explorando esses territórios onde ciência encontra filosofia, onde mistério encontra razão, clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Lá eu revelo como 3 pensadores que nunca se conheceram chegaram à mesma conclusão sobre a natureza da realidade. E o que eles descobriram pode mudar completamente sua forma de ver o mundo. O momento de começar a viver conscientemente não é amanhã, é agora. Porque cada dia que passa reforçando os mesmos padrões inconscientes torna mais difícil despertar. Não impossível, mas mais difícil. A vida não é uma linha reta do nascimento até a morte. É um círculo, é um espiral, é um movimento constante de expansão e retorno, de esquecimento e lembrança, de separação e união. E você não está aqui por acaso. Não importa o que te trouxe até este vídeo, se foi algoritmo, se foi recomendação de alguém, se foi pura curiosidade, existe uma inteligência maior operando por trás das aparentes coincidências. Você está aqui porque uma parte de você, talvez uma parte que você nem sabia que existia, está pronta para lembrar, pronta para despertar, pronta para ver além do véu da ilusão que chamamos de vida comum.
A morte não é seu inimigo, nunca foi. O verdadeiro inimigo